Amigos da JPTV, portal JP News e da Rádio Progresso de Montenegro, né? Multimídia é a programação do Estúdio Aberto aqui pela nossa RPM Rádio, né? Que é transmitido ao vivo. Agora são 11 horas e 29 minutos para quem está ouvindo a gente ao vivo. Logicamente para quem está gravado em qualquer horário do dia no portal JP News e também na JPTV. Ao meu lado, João Batista Teixeira. Tudo bom, Teixeira? Bom dia, Adriano. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos assistem pela JPTV. Teixeira, enquanto que a gente faz a abertura do programa, estamos vendo aqui ao vivo, para quem logicamente está ouvindo a gente ao vivo, aqui pela JPTV, uma matéria feita por ti em São Paulo, no JP Sem Fronteiras, bem na frente do impostômetro, né? O impostômetro que não tem nada a ver a princípio com o impostor, né, Adriano? Exatamente. Embora, é de imposto, né? Embora possa haver alguma conotação aí, digamos assim, de bem-humorada, né? Mas o impostômetro é um painel eletrônico fixado na Associação Comercial de São Paulo, Adriano, em que é feita uma simulação de tudo que é recolhido, né? Claro que é um tom, assume um tom crítico, né? Claro. De que se arrecada demais impostos no Brasil e eles são mal despendidos, digamos assim, né? Essa não é a suspeita de cada um de nós, é a certeza, né? Porque é um governo que arrecada, e o que ele oferece para a população é abaixo do modesto, né? Tanto isso é verdade que os nossos dignitários não usam aquilo que oferecem, né, Adriano? Isso nós não podemos nos cansar jamais de dizer. A hora em que o serviço, no momento em que o serviço, a prestação pública de serviço for digna, certamente os dirigentes vão usar, né? Enquanto eles vão para a rede privada e tocam a turma para a fila, para a bucha, né? É porque a coisa não é boa. Se fosse, eles usavam. Muito bem, Teixeira, a gente começa as informações aqui do portal JP News, né? E a notícia que chega aqui é que a Prefeitura agora é a parceira do primeiro Fórum Social do Idoso, né? Aqui tem uma foto postada do comandante da Brigada Militar, prefeito Paulo Azeredo, e também aí o pessoal do Conselho Municipal do Idoso, né? Sempre é importante iniciativas que apoiem o idoso, né, Teixeira? Olha, ali no fim do túnel, né? Nos aguarda, para aqueles que tiverem, digamos assim, a graça de viver bastante, né? Ali na frente nos aguarda a velhice, né, Adriano? E, portanto, aquele tratamento que dermos hoje é aquele que mereceremos depois, né? No fundo, todos os idosos, de alguma maneira, nos lançam uma mensagem, Adriano, que não se esqueça que amanhã você sentará nesse lugar, né? Portanto, nós temos que ter respeito e tratar as pessoas da melhor. Aliás, Adriano, um país que abandona crianças, animais e idosos na rua não é um país digno, né? Quando tu dizias que aquele programa que foi feito, gravado lá em São Paulo, eu recolhi inúmeras imagens que não foram exploradas até porque eu achei que sairia um pouco do contexto, pareceria um pouco apelativo, né? Mas seria possível usar algumas de gente dormindo na rua, Adriano, né? Só jogado. Aliás, é uma piada. Existe no pátio do colégio em São Paulo, forma-se um quadrilátero, né? Uma das faces é a Secretaria de Justiça. E eu já fiz imagens lá, Adriano, pegando a lateral da Secretaria de Justiça, o pessoal sem teto dormindo na lateral da Secretaria de Justiça, e peguei gente até dormindo na frente do prédio. E aí ergui a imagem, mostrando então que aquela iniquidade se dá exatamente diante do prédio da Secretaria de Justiça de São Paulo. Nós não somos um país justo, estamos longe disso, né? E, no entanto, há dirigentes aí que tomam champanhe francês em Paris, né, Adriano? Lembra do governador do Rio de Janeiro lá? Fazendo uma festança lá em Paris, no Rio, e o Rio vive de favela, né? E de favores, né? É um pecado, Adriano. País muito iníquo. Precisamos acabar com isso. Muito bem, Teixeira. Notícia fresquinha aqui, portal JP News informa, grupo de torcedores holandeses se hospeda em Montenegro e se prepara para o jogo da Copa. Foi feita uma entrevista agora pela manhã num dos hotéis aqui de Montenegro, o Ibis Hotel, e os holandeses explicaram que vieram a Montenegro interessante, né, pelo preço, né? Então, uma globalização que existe tão grande aqui no Brasil, em todo o mundo, logicamente, e eles optaram aqui pelo preço. Interessante isso, né? O bacana é aqueles que nos escutam
dei uma olhadinha no portal, bem humorados, né, nos chapéus. Muito bem, muito bacana. Os holandeses, me perdoem aqui os alemães, eu tenho ascendência alemã também, portanto, por parte de mãe, portanto, vou dar um tiro no próprio pé. Os holandeses são os alemães mais bem-humorados, né? Certo. Eles, na realidade, são um povo muito bacana. Latinizados, né? Eles são, Adriano, internacionalizados, né? Há muito, desde o tempo da Companhia das Índias, eles se lançaram aí nos 7 mares, né? E tiraram grande proveito disso, tanto que é um país que tecnologicamente dá de 10 no Brasil e é um país minúsculo, né? Com poucos milhões de habitantes, território bem complicado, acho que 40% ou 50% do país estaria sob a água, submersos, não fossem os diques, né? Então é um povo que arrosta a dificuldade a cada instante e um país maravilhoso. Eu tive a felicidade já de estar na Holanda algumas vezes e fui me encantando com ela, né? Não gostava no início, achava um povo, até por conta, quem sabe, do meu comportamento, achava um povo um pouquinho superficial, né? Eles são objetivos, mas são muito divertidos. Aliás, aquelas cenas dos holandeses, né, fazendo trenzinho nas arquibancadas do estádio com os brasileiros, com os baianos. Aliás, Salvador teve uma sorte danada, né, Adriano? Pegou 2 jogaços, né? Assistiu. Tempo bom também, né? Não, e pegou o jogo de a Suíça, aliás, Holanda 5, Espanha 1, e ontem a Alemanha metendo 4 em Portugal, né, Adriano? Esses dois, né, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Os baianos merecem, boa gente, essa turma. E é um lugar, Adriano, eu já te falei aqui uma vez, eu acho, quando desembarca na Bahia, o lema deles é sorria, você está na Bahia. Que maravilha. E merece, é bacana demais, é um povo alegre. Olha só, temos uma matéria já postada aqui, né? A Secretaria de Turismo de Montenegro recebeu na noite de ontem 4 novos projetos que visam o desenvolvimento do turismo na cidade. Os estudos contemplam aspectos referentes à cultura, gestão e marketing, resgate de turismo e o turismo rural. A exploração das belezas do Morro São João e a construção de um centro cultural fazem parte das iniciativas previstas nos projetos, né? É um trabalho do curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que foi entregue oficialmente ontem à noite às autoridades de Montenegro. Adriano, quem é que capitaneia isso? Carlos Eduardo Miller. Exatamente. Né? O grande Cadu. Competência. Esta é a palavra-chave, né? Então, é um homem que foi nomeado, foi escolhido pelo prefeito Paulo Azeredo, uma das melhores escolhas do governo dele, gente sobre cujos ombros pode-se colocar um bocado de responsabilidade, que ele inclusive, diz que o pessoal brinca com ele, diz que é o homem que faz os outros voarem, né? Por causa do Aeroclube, né, Adriano? Isso. Mas o Cadu é realmente uma excelente pessoa, competente, está no lugar certo, e eu acho que a coisa vai andar, Adriano. Algumas boas ideias haverão de nascer disso, porque Montenegro vai-se mais pela localização geográfica e pela pujança do próprio povo, dos empreendedores aqui da cidade, do que propriamente pelos governos, né? Eu não vejo assim, nem esse governo, nem o anterior, são responsáveis assim pelo crescimento realmente que Montenegro teve. Acho sim que a localização geográfica, uma série de fatores contribuíram para que Montenegro voltasse a prosperar, né? Eis que estava uma cidade à margem, né? Há uns 10 anos, o pessoal de São Sebastião do Caí dizia: Montenegro ficou fora do eixo, né? Montenegro voltou a ser um município pujante e a partir digamos assim, nos últimos 10 anos houve uma virada, né? Tomara que realmente se faça em Montenegro um trabalho bacana, turismo rural, turismo de negócios, Adriano, né? Reuniões, treinamentos aqui em Montenegro, a rede hoteleira crescendo, certamente gera um atrativo. O Rio maravilhoso, o Morro São João, é saber usar, né? É interessante, o Marcelo Cardone, em entrevista ao Grupo Progresso de Comunicação, ele que é o gestor de um dos hotéis aqui de Montenegro, dizia, né, do crescimento do turismo de negócios, tanto que esse hotel, o Ibis, ele está sempre lotado durante a semana. Basta dizer o seguinte, nós temos aí no entorno, na fronteira de Montenegro, na região, as empresas como Macisa, John Deere, né? A Rexion, são empresas que demandam a fornecedores, são visitadas, a questão toda de assistência, manutenção de equipamentos. Então vem gente do Brasil inteiro e às vezes de fora para prestar assistência técnica nessas empresas. E se hospedam onde? Montenegro é um lugar extremamente confortável, né? Cômodo. Portanto,
é preciso pegar. O São Paulo claro que não vamos comparar Montenegro com São Paulo, mas São Paulo tem um turismo de negócios hoje espetacular. Né? Imagino, claro. A cidade vive, Adriano. Tu sabes que as casas de teatro, o pessoal conseguiu fazer uma coisa lá inacreditável. Eles pegam as pessoas, Adriano, eles levam as pessoas do interior do estado em vans, em micro-ônibus, para assistir teatro em São Paulo. Aí o pessoal vai, janta em São Paulo, num bom restaurante, um restaurante famoso de São Paulo, e voltam dormindo. Né? Chegam lá em Araraquara, São Carlos, Campinas. Né? Isso que não são cidades pequenas, o interior de São Paulo é muito rico. Por que Montenegro não pode fazer isso? Pegar pessoas aí para trazer aqui no teatro, na Fundarte, de repente faz um programa como este, traz a turma aqui, assiste, depois vai eu até quando chegava aqui na redação, Adriano, eu via que tem um pessoal fazendo propaganda de um transporte balada segura, né? Exatamente aquela que permite ao sujeito beber e dormir à vontade enquanto retorna para casa. Né? Montenegro pode e deve desenvolver isso e acho que tem um potencial bom, Adriano. Muito bem, Teixeira. Olha só, segundo a assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores de Montenegro, as cópias dos documentos solicitados ao Executivo no início da semana passada chegaram à Casa Legislativa ontem, às 4h30 da tarde. A papelada será analisada no processo da CPI do vídeo monitoramento. Na manhã da última segunda-feira houve uma reunião para analisar o material, mas como o mesmo ainda não havia sido entregue, a checagem foi transferida para o dia 30. Esse é o episódio 543, né, Adriano, da briga do Executivo e do Legislativo. Isso é uma coisa que vai aborrecendo até quem comenta, quem precisa comentar as notícias, porque o pessoal parece que foi pegando, Adriano, aquela história de... tu sabes que... Uma coisa interessante, né? Tu sabes que num determinado momento o pessoal passou a usar nos frontes, Adriano, de guerra, eles passaram a usar armamento que não matava, mas feria? Sim. Não sabia. Por quê? Porque, na verdade, tu tratares de um sujeito ferido te perturba a logística de guerra, que é uma coisa estúpida, mas há que considerar. Às vezes, em determinados momentos, eu vou falar aqui de uma maneira puramente técnica, né? Claro. É melhor que morra um sujeito do que tu ter que remover esse cidadão daquela circunstância. Então, fere, mas não mata. A estratégia da Câmara de Vereadores vai fazendo isso, né? Vai dando tiros, flechadas, né? É como São Sebastião, que foi torturado, né? Com inúmeras flechadas e não morreu por conta delas. Ele depois acabou se salvando e morreu depois martirizado. Mas... por isso, é o primeiro grande mártir da... Não sei se agora me confunde se é ele ou se é Santo Estevão, né? Mas, na verdade, Adriano, voltando à questão aqui, o pessoal vai minando, né? Vai dando aquelas pinicadas, né? no Executivo. Cidade desgastada com isso. Não se sabe até onde vai essa novela. Muito bem, Teixeira, continuamos aqui com o estúdio aberto pela Rádio Progresso de Montenegro, trazendo informações as mais variadas possíveis. Hoje à tarde tem Jogo do Brasil, que altera a rotina de muitas pessoas, e a gente já entra no esporte agora, falando sobre os jogos da Copa do Mundo. Ontem tivemos jogos aí muito interessantes, né? Principalmente aquele da Alemanha com a equipe de Portugal. A Alemanha passou por cima de Portugal, né, Teixeira? Adriano, o pessoal pediu, a delegação de Portugal quer saber o número da placa do caminhão, né? Que atropelou, porque... Bom, é muito cedo ainda, e os meus prognósticos aqui na JPTV e RPM acabaram sendo pífios, né? Eu já disse muita besteira em termos de esporte, portanto vou ter alguma cautela. É muito cedo, foi só um jogo até o final. Quem chegar na final disputa 7 partidas, mas a Alemanha mostrou que é candidata. É a mais forte? A ver, né? Vamos esperar um pouquinho mais. Mas Portugal também ajudou, né? Portugal facilitou a tarefa, porque fez um pênalti bobo, depois teve um jogador expulso, e um dos gols o goleiro soltou na cara do Thomas Müller. Agora, a Alemanha é forte. O que impressionou mais, e mesmo os grandes veículos de comunicação estão repercutindo isso, é que se imaginava que o pessoal pudesse sofrer um pouquinho por conta do calor, né? Nada feito. Quem quiser bater a Alemanha vai ter que correr, inclusive os holandeses, né? Vai ter que correr e jogar muita bola. E o Brasil tem hoje uma prova de fogo, né, Adriano? Eu acho que hoje o Brasil dá o tom se ele é candidato mesmo ou não. Se nós tivermos muita dificuldade de bater o México
ou empatarmos ou perdermos, eu aí tiraria o Brasil da lista dos favoritos, né? Vamos ver. Logo mais teremos aí vamos ver o que acontece. E tem jogos interessantes. Hoje estreia a Bélgica também, né? A tão decantada. É verdade. Vamos ver se ela pode de fato ser uma surpresa ou não. E a Espanha enfrenta agora a Chile, acho que amanhã, né? E sabe que se perder para o Chile, está praticamente fora, né? Difícil, o Chile não tem essa bola toda, né? Mas digamos que aconteça, dá um desarranjo geral na Espanha, o pessoal começa a brigar, se desentendem, o Chile que bateu o seu adversário no primeiro jogo, embala, bota raça e bate a Espanha está fora. Vamos ver. Agora é uma Copa do Mundo bem interessante, né? E ontem Irã e Nigéria vaiados, né? Vaiados? Foi o primeiro 0-0. Ah, perfeito. Um jogo não cheguei a ver o jogo. Horroroso, né? E à noite eu assisti boa parte do jogo Gana e Estados Unidos. Um pecado, né? Mostrando que como os africanos eles não têm malícia no jogo. Deram uns chutes de fora e coisa e tal. O time pressionou. Quando conseguiu empatar, tomou um gol besta dos americanos. No finalzinho, Adriano, faltava acho que 1 minuto, 2. Não, desculpa, faltavam uns 4, 5 minutos, eu acho, para acabar o jogo. Os Estados Unidos foram lá e fizeram o segundo gol. E engraçado, na cobrança de um escanteio, o americano subiu sozinho e cabeceou, enquanto os ganeses não perdiam uma bola pelo alto. Durante todo o jogo, eles pulavam muito mais que os americanos. Na hora fatal, ficaram pregados no chão e os Estados Unidos acharam uma vitória ontem. Time fraco, né? Eu acho que o Klinsmann lá, que prefere morar nos Estados Unidos que na Alemanha, já declarou isso, né? O alemão Jürgen Klinsmann, goleador, campeão do mundo, uma figura muito simpática, aliás, ele fazendo um bom trabalho lá. Os americanos conseguiram uma vitória ontem significativa numa chave dificílima, né? O que mostra como está fraco o futebol africano, né? Realmente os jogadores batem muito, né? E pouca técnica, ao contrário do que a gente via nas décadas de 80 e 90, quando o futebol africano aí encantou o mundo, né? Está bastante longe deste futebol aí. A gente já viu jogos da Costa do Marfim, de Gana e outros. Mas um detalhe interessante, João, é em relação ao turismo, né? Os turistas que vêm ao Brasil para assistir os jogos, né? Vem gente de tudo que é espécie, gente de tudo que é classe social. Ontem o jornal O Globo, ele trazia uma matéria com os argentinos que vieram com pouco dinheiro e dormiam na beira da praia, lá de Copacabana, né? Sim, é livre, né, Adriano? É uma coisa bonita, né? E eles destacaram a tranquilidade de ficarem dormindo, não foram molestados e nada, né? Primeiro porque estão em grupo, né? Em grupo, exatamente. Essa foi a estratégia, né? Primeiro que estão em grupo. Segundo que o policiamento das grandes cidades está, digamos assim, totalmente alterado, né? Aliás, fica uma indagação, né, Adriano? Se nós tivermos cidades mais seguras durante a Copa, por que não manter isso? Exatamente. É uma bela questão, João. Se os números caírem, a criminalidade cair substancialmente... Que se repita o processo que foi feito durante a Copa. Se fazemos isso para os de fora, por que não fazer para os de dentro? Né? São perguntas, Adriano, que não terão resposta, digamos assim, aceitável, né? Até porque tudo deve voltar ao normal logo. E infelizmente nós vamos conviver com as nossas mazelas aí, porque nada de fato foi feito, né? Nós temos as últimas reportagens aí da grande mídia mostrando que os presídios não são comandados mais pelo Estado, né, Adriano? Que internamente quem manda são as gangues, né? Isso é uma admissão triste, né? De que, aliás, em Goiás, lá o secretário de administração penitenciária se demitiu, se exonerou, né? Quando foi lá o repórter perguntou para ele: escuta, mas é verdade assim que quem toma, né, quem comanda aqui, não sei, não estou sabendo, mas naquele dia mesmo se exonerou, né? Porque é uma vergonha, realmente nós estamos perdendo a guerra, né, Adriano? É verdade. Bom, vamos lá para informações. Notícia que está chegando aqui: após fecharem para pousos, aeroportos do Rio reabrem. Na verdade, isso não é uma questão que envolveu só o aeroporto aí lá do Rio de Janeiro, Tom Jobim, Santos Dumont, né? Aqui no Salgado Filho tivemos aí no início da semana passada aí o aeroporto fechado por mais de 8 horas, né? Faz parte, Adriano. Enquanto nós não tivermos aí a decolagem e pouso completamente automatizados, né? Isso, a tecnologia certamente um dia chegará nisso, né? Nós não temos, na verdade, a garantia ou a segurança de que se possa tomar um avião. É inverno, é assim mesmo, né? E existem aeroportos
No mundo inteiro os aeroportos fecham também. Mesmo nos Estados Unidos, na Europa, às vezes por nevascas, né? Claro que aqui não é o caso. Mas lá em situações mais, digamos assim, mais rigorosas, o pessoal também fecha aeroporto, né? Eu mesmo já passei por uma situação no passado bem complicada por conta disso. Vi gente dormindo há dias já nos Estados Unidos, né? O pessoal dormindo no chão porque os aviões não decolavam. Uma coisa, não dá por enquanto para vencer isso. É preciso ter paciência, e a paciência é irmã, ou é um dos tijolos da humildade, né? E a humildade é um tijolo da caridade. Portanto, o homem maduro é aquele que tem paciência. Precisa ter paciência contra as adversidades, que também nos ensinam que a gente não pode tudo, ou em geral a gente não pode nada, né? Muito bem, Teixeira, olha só, uma notícia interessante aqui. Substâncias proibidas são encontradas em camisetas infantis não oficiais de seleções. O grupo alemão constatou que mais de 30% das peças apresentam o cádmio, também o flalatos e o corante azo na composição. Em época de Copa do Mundo, todos querem vestir as cores das bandeiras do coração, né? Mas como nem sempre cabe no bolso torcer com a camisa oficial, muita gente opta por réplicas. De olho na qualidade dos produtos, um grupo alemão, né, de certificação, inspeção e gerenciamento de projetos testou 90 camisas infantis não oficiais de 32 seleções, inclusive do Brasil, compradas em lojas de rua ou pelo e-commerce. A empresa constatou que 30% delas apresentavam substâncias proibidas na composição. Que coisa, né? Nesse rigor todo, o Instituto Alemão, né, o TÜV Rheinland, né? Na verdade, o que dizer, né, Adriano? Realmente, não sabe nem o que a gente come direito, né? É verdade. Sabe Deus, às vezes o sujeito passa mal, vai num lugar qualquer aí, passa mal. A gente não sabe direito nem o que come, o que dirá o que veste, né? Agora, os alemães, eu tenho uma coisinha interessante aqui. Uma grande empresa alemã andou distribuindo aí camisetas, né, da seleção brasileira com a sua identificação, com a sua logomarca, né? E eu tive a curiosidade de olhar onde são feitas, né? No Paquistão. Então, ao mesmo tempo que esse pessoal tem, Adriano, toda essa preocupação ecológica e coisa e tal, em que o discurso, né, da responsabilidade social, isso vale para todo mundo, não é só para o alemão, vale para todas as empresas. Ao mesmo tempo, esse pessoal acha um jeitinho lá de pegar produtinhos baratos lá no Paquistão, né? Mão de obra barata. Então, olha, tem muita conversa mole, viu, Adriano? Tem muita hipocrisia no mundo. O pessoal, não estou dizendo exatamente o TÜV Rheinland, que basicamente foi contratado ou decidiu fazer isso, e certamente com análises químicas aí confiáveis, né? Mas a gente fica achando pelo em ovo também, né? Na verdade, o brasileiro, com toda a contaminação, Adriano, que nós temos nas nossas águas, com a poluição do rio Caí, eu acho que a preocupação a essa altura do campeonato da contaminação de camisetas não oficiais, né? Isso até parece um baita de estilo para dizer compre uma oficial, né? Mas a oficial custa quanto, Adriano? Não sei. 99. Sei lá, custa uma fábula, né? Se a oficial fosse barato, o pessoal certamente compraria. Agora, a oficial em geral é feita onde? Lá na Ásia, né? Precinhos baixinhos, né? E são vendidos aqui a preço de ouro. Então, o pessoal paga. Se querem que todo mundo use o melhor, façam o melhor de maneira por um preço mais acessível. Ninguém gosta de comprar porcaria e só porque é barato, né, Adriano? É verdade. Teixeira, é uma foto impressionante aqui no portal do Globo, né? Do Cristo Redentor com a lua atrás, né? Durante o Mundial, 50 mil turistas já visitaram o Cristo, né? Realmente o Rio de Janeiro é um atrativo, apesar de que a Bahia tem uns encantos impressionantes, né? Mas o Rio de Janeiro tem uma capacidade de marketing muito grande, né? Dani, que eu saiba, há 3 pontos aí altamente turísticos no Brasil, né? Claro, Fortaleza vai tentando, vai lutando, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas se não me falha a memória, as Cataratas do Iguaçu, Rio de Janeiro e Salvador, na Bahia, são os que lideram, né? Agora tem todo o turismo ecológico em Manaus, na região da Amazônia e coisa e tal. Mas o Rio é o Rio, né, tia? Basta ver, mesmo quando essas novelas, essas xaropoides, né, passam aí com aquelas vistas aéreas do Rio de Janeiro, tu vê a Lagoa Rodrigo de o Corcovado, é bonito demais, né? É um dos pontos, é um dos lugares mais bonitos de fato do planeta. E eu sempre fico me perguntando, Adriano, os primeiros
navegadores que chegaram aqui, né, na Baía de Guanabara, o pessoal que aportou ali, que bofetada de beleza devia ser aquilo, né? Uma coisa intocada, aquela mata, aquela muralha, né? Serra do Mar, coisa linda. Nós não temos já mais esse privilégio, a gente já pega uma cidade maltratada, mal planejada, né? Com uma poluição no mar absurda, né? A ponto de o pessoal recomendar aos turistas que não se banhassem, né? Quer dizer, tem um mar lindo, mas poluído, né? Por conta aí do desmazelo. O brasileiro tem tudo na mão e faz muito pouco o que tem na mão, Adriano. É uma pena. Quem sabe os nossos netos vejam algo melhor, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, que é brigar, que é gritar, que é não se consolar com tanta incompetência e sem vergonhice, porque sabe que agora há uma rivalidade, né? Nós sempre, Adriano, atribuímos a sem vergonhice os nossos dramas maiores, né? Eu diria que é a corresponsabilidade da sem vergonhice e da incompetência. E para completar o quadro, o tripé do mal, né? A sem vergonhice, a incompetência e a preguiça. Aí está o tripé que não nos tira do buraco, né? Agora vamos para o assunto de política de Montenegro, que é a sede do Grupo Progresso de Comunicação. O presidente da Câmara de Vereadores, Renato Krantz, está afirmando que a aprovação do reajuste de salários de servidores ocorreu de forma legal. Ele está rebatendo aí a entrevista concedida ao Grupo Progresso de Comunicação dada pelo advogado Ítalo Gal, onde ele informa que está entrando com uma ação contra o vereador Renato Krantz e os outros membros da Câmara diretora por terem aprovado esse aumento para os funcionários e terem criado também um CC específico aí de assessor do presidente. Eu acho que não foi, Adriano. Vamos falar aqui como grupo, né? Eu acho que a Câmara não precisava desse desgaste, né? Eu acho que tudo que vem sendo feito pela Câmara de Vereadores, que bate no peito, né? Não há um vereador que não bata no peito. Todos eles proclamam os seus feitos, né? Então é tão aborrecido isso, escutar, não, porque nós tivemos uma colaboração direta nesse caso, porque fiz tal coisa, eu fiz aquilo, eu fui a tal órgão, no meu tempo. É tão chato isso. Esse pessoal, eles sabem que eles não merecem um elogio, porque eles já fazem todos para si próprios, né? Em geral, todos eles, né? No geral, há uns mais que os outros, né? Tem uns que são um porre, né? Aqui falo isso com toda a franqueza. Eu acho que se eles falassem de forma mais objetiva e de ficar ali cercando o frango, sabe, Dani? Eles ficam cercando o frango e se elogiando. Alguém tem que dizer isso. Nós fazemos esse papel. Parem de se elogiar, né? Faça o seu trabalho, deixe que a população, deixe que a imprensa veicule, mas fico se elogiando, é tão chato isso, né? Os elogios vêm ao natural. Os homens se destacam pela competência, pelo seu labor, pelas coisas de fato propositivas e positivas que constroem. E não por aquele reme-reme, ali dizendo, porque eu fiz, porque graças ao nosso trabalho, temos feito um belo trabalho. Eu nunca vi uma coisa dessas, né? É impressionante. Eu não frequento outros legislativos municipais, Adriano, mas, olha, Montenegro talvez seja hors concurso, viu? Está na hora de o pessoal baixar a bolinha e parar de se elogiar. Agora, vem a questão aí de construir um novo prédio da Câmara, né, Adriano? Nós somos contrários. Nós continuamos achando que Montenegro não precisa de mais vereadores. Aliás, colocamos aqui, para aqueles que nos assistem, uma proposição muito simples. Nós não estamos preocupados com o número de vereadores se eles não receberem nada. Podemos ter 30 vereadores aí, mas vamos cancelar o numerário, né? Vereador não deveria ganhar prolabore algum, né? Vereador de um município como Montenegro deveria trabalhar de maneira benemérita, né? Porque aí nós teríamos uma qualificação talvez até melhor de gente que entraria lá não para também pegar um cabide, né? Não para ganhar 4 mil e tanto por mês, mas trabalharia em prol da comunidade. Nós precisamos de beneméritos, né? E não de gente que entra lá para fazer carreira política ou para se agarrar numa remuneração que não é nada desprezível, né? Querem aumentar o número de vereadores? Terão nosso apoio se concomitantemente eliminarem
a remuneração. Não importa que a lei faculte, né? Não importa que, mas a lei foi feita por eles próprios, né? A lei foi feita pelos legislativos que beneficiam a si mesmos. Foram construindo um castelo de cartas, difícil hoje de derrubar, Adriano, né? Na verdade, há todo um estamento burocrático do Estado, dos legislativos, do judiciário, do executivo, com os CCs. Esse pessoal foi fazendo, me perdoem a expressão aqui, mas é a mesma curriola, né? É um, de certa forma, ajudando o outro. Portanto, todo mundo está embarcado nesse trem da alegria. E nós estamos pagando tudo isso. Nós quem? A população pagando. Quando tens o Estado do Rio Grande do Sul com comprometimento da ordem de 80% da arrecadação comprometida com salários, Adriano, é o fim da picada, né? O que resta é o Estado. Por isso que o pessoal vai direto a Brasília, né? E aí com outra adulteração da democracia, que é deputado administrando verba, né? Precisamos botar esse negócio todo. Como é que nós vamos fazer isso? Sem revolução, né? Só por meio de um pacto. A Espanha deu uma grande virada, na época lá do Felipe González, com o famoso Pacto de Moncloa. Moncloa é um bairro de Madrid. Eu tive a oportunidade de passar por lá. Esse pacto, né? Ele fica no bairro, uma localidade nas cercanias de Madrid. Esse pacto virou o jogo na Espanha. O Brasil vai precisar de um pacto amanhã ou depois. Só que nós continuamos em guerra, né, Adriano? É ex-presidente se metendo em campanha, o Fernando Henrique rebatendo Lula, que por sua vez critica as manifestações lá contra Dilma, dizendo que o povo foi deseducado, mas Lula, é educado? A maneira como ele distrata as pessoas, dizendo que os imbecis, tem gente tão imbecil, tão ignorante, os que criticam o Bolsa Família, mas quem trata dessa forma não é um grande exemplo de democrata, né? Desqualificar os adversários, Adriano, é o que está se vendo aí, é o que vai rolar nessa campanha política. O que mostra, de certa maneira, que nenhum nem outro são adequados para o país, né? Talvez nenhum nem outro saibam administrar de fato as contrariedades, né? Porque o verdadeiro estadista é aquele que convive com adversidades. O próprio Juscelino Kubitschek, que foi um homem que nunca elevou o tom e enfrentou, inclusive, tentativas de golpe, né, Adriano? Substanciais. Esse sim foi um estadista. Os que andaram por aí, olha, não chegam no pé dele, né? Mas nós teremos, de qualquer maneira, voltando à Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores agora diz que tem recurso para isso. Não importa se tem recurso, né? O recurso, mesmo que exista, ele poderá ser mal despendido, mal gasto. Nós somos contrários à construção da Câmara de Vereadores. Sim. Lá admiramos muito o bairro Timbaúva, é uma segunda Montenegro, merece todo o respeito, mas esse dinheiro podia ser melhor gasto. E vereador não precisa de muita privacidade. Vereador precisa de transparência, de menos politicagem, né? Menos jogo político. Na realidade tem que voltar. Aliás, um dos pactos, Adriano, voltando aqui, eu estou lendo um livro agora sobre o Assis Brasil. Diz que naquela época, Adriano, um dos fundamentos do Partido Republicano, 1883, se não me falha a memória, foi criado o Partido Republicano Rio-Grandense, e o Assis Brasil se elegeu, acabou fazendo parte da Assembleia Provincial. Um dos tópicos fundamentais era não fazer oposição por oposição, apoiar as boas ideias. E aqui no Brasil a gente sabe que isso não funciona, né? Não tem funcionado aqui, a coisa é só um jogo político, é troca, e oposição por oposição, com olhos no futuro próximo, né? Nós temos que sair disso e nós precisaremos de um pacto para resolver o problema, inclusive o estabelecimento de uma previdência única. Nós temos que acabar com os privilégios no país, que são notórios, que são uma bofetada em cada um de nós. Enfim, é isso. Tá certo. Teixeira, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Muito obrigado pela participação, Teixeira. Nos estendemos aí, eu agradeço muito. Um abraço a todos que nos assistem e nos ouvem. E amanhã, né, quarta-feira, Ernesto Lauer. Isso aí. Um abraço a todos. Tenham todos uma boa tarde.